Ontem a gente começou a falar as halachot do Rosh Hashanah. A gente falou até o jantar da primeira noite, o Birkat Hamazon. Vamos falar agora sobre o dia de Rosh Hashanah, quinta-feira de manhã. Bezrat Hashem. Então, a gente faz uma reza tipo de Yom Tov, mas a gente sabe que a reza de Rosh Hashanah, ela é muito mais comprida. Então, vamos explicar um pouco a estrutura dessa reza e um pouco do sentido dela. Então, normalmente no Shabat, tem um momento da reza que a gente troca de Hazan. O primeiro Hazan, ele faz todos aqueles salmos de louvor introdutórios, e ele normalmente vai até perto do Ishtabach, onde a gente começa com Shochenat, Shochenat, Marom, Kadosh, Shemom. Agora, no Rosh Hashanah, o segundo Hazan, ele começa um pouco antes. E ele dá um ênfase especial, uma melodia especial, para aquele trecho que se chama Hamelech. Hamelech Hayoshev Al-Kiseram Venissah. Ele dá um ênfase especial porque a palavra Melech, ela é o tema principal do Rosh Hashanah. Então, para isso, tem uma melodia especial, já troca o Hazan nesse momento, e é importante, como todas as rezas, mas mais ainda, aquele que vai liderar as rezas, saber as traduções da Tfilah, saber o que ele está dizendo. Se você é o Hazan, você precisa ter concentração extra, você precisa saber aquilo que você está falando. Então, eu que já sou Hazan há muitos anos, ainda assim, tem muitas palavras que são, quando a gente fala dos piutim, desses poemas, as palavras são poéticas, difíceis, mas eu comprei muitos anos atrás um Marzor, que ele traduz do hebraico para o hebraico, do hebraico bíblico para o hebraico moderno, digamos assim. Dá para, então, ficar muito mais fácil você poder acompanhar, mas, mesmo assim, a gente tem o nosso Marzor aqui com tradução em português. É importante as pessoas que estão acompanhando, pelo menos os piutim, os poemas que são mais difíceis, ele pode ler em português. E aí, pelo menos, você vai entender o que você está falando. Então, vamos falar um pouco dessa estrutura. Fala. Também aí muda, né, um pouco, você fala, né? Boa, bem falado. Tem a letra rei que a gente muda, que muda do Shabbat Yom Tov para o Marzor, e essas mudanças vale a pena você olhar dentro do Marzor para você não se confundir. Então, em vez de falar Melech HaYoshev, você fala HaMelech Yoshev. Boa. E nesse momento ele está sentado, né? Que ele não que senta, que ele está sentado agora sobre o seu trono. Boa, escolha. Depois a gente tem o Barehu. Olha, eu não olhei todos os Sidurim. Eu não olhei todos. Pelo menos os dois que eu sigo. Yosef. Cadê o... Pode olhar lá. Yosef. Bom, depois nós temos, a partir desse dia de Shacharit, a gente tem, antes do Barehu, a gente tem o Shira Malot. Antes do Kadish do Barehu, o capítulo 130. Aqui eu costumo falar versículo por versículo, e é um pedido especial que está ligado com Tchuvá, que a gente fala Mimamakim Karati Hashem, das profundezas da minha alma, eu te clamo Hashem. Então a gente fala isso antes do Barehu, que é a transição entre os dois temas da reza, que a gente chama Psukei de Zimra, para as brachot do Shema Israel. Depois a gente continua seguindo o Marzor, e aí nós temos a Amidah. A Amidah, boa, bem lembrado, boa, escolha. Falei para você ficar no shiur. O que quer dizer mesmo Psukim significa versículos, Zimra de cântico. Então, toda essa primeira parte da reza, até o Barehu, eles chamam a primeira sessão, se chama Psukei de Zimra, a partir do Baruch Shema, que são versículos de louvores, e ele tem, na verdade, ele é menos rígido do que a partir do Shema. A partir das brachot do Shema, você tem menos permissão para você responder Amém, Amém Yishmei Rabá, Baruch Hu Baruch Shmo, tem que saber exatamente quais são as leis. Yishmei Rabá você pode responder, mas você está mais limitado a partir do Barehu. Então, Shkoyach, você lembrou, Beni? Que o costume Sfarad é que a partir já da noite do Arvit, do Rosh Hashanah, já se fala Le'eila u Le'eila, Mikol Birchatah. O Kadish, ele tem palavras muito precisas e o número de palavras também é exato. Então, quem está no ano de Kadish, ele está falando o Kadish, a pessoa tem que olhar bem no Sidur, que quem fala esse Le'eila u Le'eila, ele tem que falar Le'eila u Le'eila Mikol.
que significa mikol? Normalmente a gente fala leila min kol. Ou seja, são 3 palavras. Agora que você acrescentou a palavra o leila, o min kol vira mikol. Tem que olhar dentro do Sidur para manter o número de palavras. Exatamente. Então, se você aumenta uma palavra, a próxima palavra ela se junta. Min é uma preposição e ela acaba juntando na própria palavra, mikol. Então, olhar dentro do Kadish, todos os Sidurim, Mahzorim, ele tem está em cinza ou em parênteses, alguma coisa assim. Então, olhar e prestar atenção. Boa, bem lembrado. Leila ou Leila? Leila. Agora você me deixou na dúvida. Pegar um Sidur, eu te falo. E agora a gente começa a Amidá. A Amidá é totalmente diferente, porque a Brachá de Atah Kadosh, que a gente vai concluir com a palavra Amelech HaKadosh, ela é muito mais comprida. Além de que a gente vai mudar de Akel HaKadosh para Amelech HaKadosh, nos dias Rosh Hashanah e Yom Kippur, à noite, de dia, essa Brachá ela é muito maior. Os sábios colocaram um monte de Uvechenter Partecha e etc., que ela se torna muito maior. Então isso vai mudar em todas as filotas a partir de agora. Depois você vai olhar no Sidur, você vai entender o que eu estou falando. Eu não sei se aqui está melhor pegar no Sidur. Pega no Sidur. O Nigun também. O Nigun, boa, e aí é mais importante para o Hazan, e toda a melodia das grandes festas é completamente diferente. E normalmente, obrigado, quando é Rosh Chodesh, o que a gente faz de diferente na reza quando é Rosh Chodesh? Halel. Cadê o Halel? No fim do Sidur? Sim, mas no Mahzor? E traz o outro em hebraico só, aquele pequenininho. Esse do outro lado esquerdo, aí. Então a gente não fala Halel no Rosh Hashanah. Primeiro, é um dia de seriedade. Halel é algo muito mais ligado com alegria. E também tem a explicação, que eu já dei no outro shiur, expliquei, que a gente confunde o Satan. O que significa confundir o Satan? A gente explicou da outra vez, mas a gente não fala o Halel, e quando a gente menciona Rosh Chodesh, na Tfilah de Musaf, é uma coisa muito de passagem, que a gente fala, e também tinha o sacrifício alusivo ao Rosh Chodesh, mas de uma maneira muito sutil. A gente não fala diretamente do Rosh Chodesh, e não se fala o Halel. Leila, tá certo. Leila, não Leila. Leila. Sim, sim. Normal. O Nishmat Kolpai, ele é uma espécie de... Não, boa. Então, na verdade, durante a Tfilah a gente vai ter o Rodu, por exemplo, também é chamado Halel Agadol. Rodu Lashem Kitov, Kilo no Hasdo, Eleoseni Flaot Gedolot, etc. Kilo no Hasdo, também é chamado de Halel. A gente não vai tirar o que já está fixo todos os dias na reza, ou todos os Yamim Tovim. Todo Yom Tov, você fala já está na reza inclusive da do Shabat, tá certo? Você está na reza como se fosse o dia a dia, você não tira. Agora o Halel é um acréscimo para o dia em especial. Que dia é hoje? Hoje é Sukkot, então vamos fazer. Que dia é hoje? Então, Rosh Hashanah a gente não acrescenta. Inclusive, o Halel tem Abrahá no início, no final, dá um ênfase muito maior. Todos os capítulos lá são de louvor, então esse Halel a gente não faz. Durante a reza inteira a gente está Mehalel, a gente está louvando Hashem. Tanto o Nishmat, o Rodu e vários outros lugares. Tehillah David, tá certo? Ok. Como se a gente quisesse agradar o juiz, né, na hora do julgamento. É como se fosse que você está dançando. Toque Não é por agradar, é por alegria. Halel está ligado com alegria. É um dia de seriedade. Depois, então, da Amidá, que a gente vai seguindo o Mahzor, nós temos o Avinu Malkeinu. E o Avinu Malkeinu também é a primeira vez que a gente está fazendo agora, nesses 10 dias. E todos os dias a gente faz o Avinu Malkeinu. O Avinu Malkeinu, quem observar no Sidur, ele tem um momento lá que ele tem 2 lados. Então, prestar atenção no Sidur, porque um se refere aos dias de jejum e outro se refere aos Aseret Emetchuvah. E, basicamente, ele muda se a gente está pedindo especificamente para um ano bom nesses Avinu Malkeinos. Então, prestar Hadesh Adenu Shana Tová e assim por diante. Boa.
E depois disso, a gente tem o Shir Sheliom, o Cântico Diário, como todos os dias, Lei David, como a gente vem falando, e aí a gente abre a Arca Sagrada, o Aron HaKodesh. E aqui a gente tem mais uma mudança, que a gente vai falar, o Hashem, Hashem, Kel Rachum, os 3 atributos de misericórdia, 3 vezes. Hashem, Hashem, Kel Rachum, Mechanun, Erech Hapaim, Reb Chesed Vemet, aproveitando esse momento especial da abertura da Arca, e também tem o Yehi Ratzon especial, que a gente faz um pedido para que Hashem dê para a gente um ano bom. E aí a gente faz o Brit Shmei e continua com a leitura da Torá especial do Rosh Hashanah. Confuso? Muita coisa? Os toques já Eu cheguei aqui. na abertura, Toques do que? Do shofar? Não. Do shofar bem depois. só na Hazará da Midão. De Musaf. Não. O shofar ele vai vir depois da leitura da Torá e depois ele continua durante a leitura do Musaf. Os 3 atributos são uma leitura contínua. Mas são 3 atributos. Se você olhar lá, eu te mostro quais são os 13. Eu já vi, mas pela primeira vez, vamos dizer, eu que tenho um conhecimento profundo, custou a entender que aquilo eram os 3 atributos. Sim. Está na Torá. Hashem falou para Moshe, eu expliquei no outro shiur que Hashem falou para Moshe, quando você gastar todas as tuas fichas, inclusive o mérito dos seus antepassados, você fala para mim essa frase, Hashem, Hashem, Kedrahum, e eu vou atender. Eu estou tentando passar, não estou entrando nos detalhes, só para a gente ter uma ideia, pelo menos, da estrutura geral da reza. E aí a gente tem a leitura especial do Rosh Hashanah, as Aliot da Torá, e a gente tem a Haftarah, então deixa quem for ler a Torá, deixa com ele, vai saber onde ler, como ler, etc., a divisão das Aliot, etc. E aí a gente tem, depois da leitura da Torá, se fecha a Torá, lê a Haftarah, etc., e aí a gente tem o toque do shofar, que essa é a grande mudança. Rosh Hashanah tem uma única mitzvah em especial, que é o toque do shofar. O que quer dizer em especial? Você tem as mitzvot de todos os dias, que nós temos, servir a Deus. Nós temos as leis restritivas do Yom Tov, como qualquer Yom Tov, mas em especial da festa de Rosh Hashanah, nós temos uma única mitzvah, que é o toque do shofar. Por exemplo, em Sukkot, você tem mais de uma mitzvah. Você tem os Arba Minim, você tem a própria Sukkah, assim por diante. Pesach, você não pode comer Hametz, tem que comer Matzah, tem o Maror que a gente come, que é Midera Banana, e assim por diante. Então, aqui nós temos uma única mitzvah. E a mitzvah, então, é a gente escutar pelo menos os 30 toques, a série de 30 toques. Vou explicar rapidamente por que são os 30 toques. A Torá, quando fala para a gente do Rosh Hashanah, ela fala que você tem que fazer uma truá. Truá, o que quer dizer truá? É um toque cortado, imitando um choro de um bebê. E depois, os nossos sábios aprendem que nós temos que fazer uma tkiá, ou seja, aquele toque comprido, antes e depois. Então, teoricamente, se você escutou tkiá, depois truá, depois do tkiá, e a gente faz isso 3 vezes, aliás, você já fez a tua mitzvah. O problema é que não sabemos qual é esse barulho de truá. Então, o truá, ele pode ser tu, ou ele pode ser quando alguém já está no final do choro, tu. Não vou imitar agora. Ou os dois juntos. Então a gente vai lá e repete 3 vezes cada uma dessas variações para garantir, e assim é o toque do shofar. A gente tem que escutar esses 30 toques. Depois disso, a gente vai ter mais toques, que eles são acréscimos, são importantes, mas a mitzvah você já cumpriu com esses 30 toques. Quer dizer, o Shivari nem aparece esse nome Não. Só O nome seria o nome convencional para a gente poder diferenciar. Na Torá só Tekiá, Teruá. Sim. E aí, então, quando a gente fala do shofar, como é o momento, o ápice, o momento mais importante do Rosh Hashanah, é a gente escutar o shofar, fazer essa mitzvah do dia, e a gente vai se inspirar para esse momento. Então, nós temos o salmo que a gente lê, 47, se eu não me engano, confere lá. E a gente lê ele 7 vezes, esse capítulo de Salmos. Memzain? Ou Memvav? Acho que é Memvav. Cadê a Cris? Me traz de novo. Desculpa. Não tem uma mitzvah também de Amlir? Não é uma mitzvah? Não é uma mitzvah em si. Se mamlir bamé bashofar. Eu vou explicar isso daqui a pouco quando a gente chegar no Musaf. Obrigado. A gente, então, se prepara 7 vezes esse capítulo de Salmos. Normalmente dá tempo de você ler uma vez e olhe lá, tá?
Então, pelo menos leia uma vez, ou quanto que você conseguir ler, nesse preparo especial para Memzain, tá certo? 47. Capítulo 47 dos Salmos. E aí a gente, depois que lê esses salmos em silêncio 7 vezes, tem psukim, versículos especiais, que a gente vai falando, repetindo do Baal Toqueia, aquele que vai tocar, e aí nós temos a brachá. Quando a gente escuta a brachá do shofar, prestar atenção, uma coisa muito simples. Eu estou agora me preparando para fazer a mitzvah de ouvir o shofar. E aí o Hazan, o Altoquia, vai fazer duas brachot, uma do a mitzvah do shofar e a outra é o shechian. E nessas duas brachot a gente não fala Baruchu ou Baruch Shemo. Baruchu, Baruch Shemo, quando a gente escuta o nome de Deus, a gente não pode falar quando é uma brachá que a gente quer se incluir nessa brachá. Por quê? O shofar, a mitzvah de ouvir o shofar não é a mitzvah que ele toca. A mitzvah é uma obrigação individual. Cada um de nós tem que ouvir o shofar. Então, eu deveria estar fazendo essa brachá. Como está sendo feito pelo Hazan, eu respondo a amenda dele, mas a brachá dele vai servir para mim. Diferente da repetição da Amidá, que é apenas uma repetição, e eu já fiz a minha Amidá, então lá eu falo Baruch Hu Baruch Shmo. Isso serve, já falei milhões de vezes, que no Kiddush, que vá no Vacharta, todo mundo canta junto e perdeu o Kiddush, certo? E vá no Vacharta, você não pode cantar junto com ele. Se você fala no meio da brachá, e essa brachá você quer que sirva para você, você não canta, não fala. Inclusive, o Baruch Hu Baruch Shmo, que é um louvor a Deus, você não pode falar. Se você falar, você cortou o kiddush dele. Já não vale mais para você. Então, Baruch Atah Hashem, aí tudo Baruch, Baruch Shemo, perderam todos o kiddush. Certo? Então, é uma pegadinha. Então, Kivá no Vacharta, no Kidashta. Não existe isso. Você não pode cantar junto. Você tem que ouvir. Caprichar tanto. Você escuta o kiddush em silêncio. Certo? Então, aqui também você não vai falar o Baruch Hu Baruch Shmo. E a grande pergunta... Muitas vezes, como estende no final... Sim. Antes do... Boa. Bem lembrado. Então, isso acontece no Rosh Chodesh também. Quando nós temos uma melodia especial, um detalhezinho que muitos não percebem, mas quando a gente tem uma melodia especial do Rosh Chodesh ou do Rosh Hashanah Yom Kippur, muitos acabam falando o Amém antes da hora. Eu vou falar, quando a gente faz o Atakadosh, e aí, Baruch Atah Shamakel, Aka. Como a nota musical é muito grave, a gente acaba não escutando. Akadosh. Aí a pessoa já entra, Aka, Amém. Tem que esperar ele falar Kadosh, aí você fala o Amém. Dá um outro exemplo que acontece. Muitas pessoas têm o costume de beijar a Torá, quando ele foi chamado na Torá, quando vai terminar, ele também dá um beijo na Torá. Quando a pessoa já sabe ler, tem um certo conhecimento, ele sabe que eu estou acabando aqui, então, quando eu estou na última palavra, ele já está colocando o talita em cima para beijar, já para se adiantar. Essa semana aconteceu, ele foi beijar, eu parei de falar. Eu preciso ler a palavra para você poder beijar. Então, são maus costumes que a gente, às vezes, na pressa, a gente acaba aderindo na empolgação, então tem que tomar esses cuidados, bem lembrado. E aí, nós então escutamos o shofar. O que a gente deve pensar na hora do shofar? Então, se a gente for estudar sobre o shofar, tem muitas alusões, comparações, parábolas, o que é o shofar e etc. Mas é complicado a gente pensar em tudo isso nessa hora. A primeira regra é você tem que ter a kavaná, a intenção de cumprir a mitzvah do shofar. Independente qual é o significado emocional, espiritual, filosófico. Eu estou com a kavaná de ouvir o shofar. Então, presta atenção. Não fica lá só sonhando. Presta atenção no toque do shofar. Depois, qual é a mitzvah? A ideia do toque do shofar é, Deus fala que a maneira que você vai me reinar é me declarar como rei, Bamé Bashofar, através do toque do shofar. Então, na hora do shofar, nós estamos coroando Hashem. Significa, eu recebo sobre mim, eu estou aceitando Hashem como meu rei. O meu rumo, o meu objetivo, o meu norte na minha vida é a Kadosh Baruch Hu. Então, é um momento de humildade, submissão e aceitação
do reinado, na presença de Hashem. Ele é nosso pai, ele é nosso rei, e eu estou aqui à disposição, estou às ordens. Esse é o pensamento principal do shofar. E além disso, o shofar, ele também está ligado com o inyan de tchuvá, o conceito de tchuvá, o conceito da gente voltar a Hashem. Mas não é o momento de você começar a pensar, anteontem, eu falei com aquele cara, aí já foi embora. Aí você já está pensando no outro, já fica bravo com ele, aí já brigou com ele na cabeça, já desculpou, e aí o shofar, enquanto isso, já tocou. Então não é o momento de você fazer uma recapitulação detalhada. A ideia da tchuvá geral é retornar a Hashem, que nada mais é do que a gente falou, aceitar e se submeter à vontade de Hashem. Então, esse é o pensamento na hora do shofar. Às vezes as pessoas querem pedir um ano bom, querem pensar na família, etc. Tudo isso é consequência. Se a gente está conectado com Hashem, todo o resto, todos os brachot, a gente vai ganhar. Esse deve ser o pensamento durante o toque do shofar. Uma coisa com talit, outra As pessoas cobrem a cabeça com talit. Isso é, que nem eu falei, pessoas, cada um se conecta do seu jeito. Não tem, Normalmente a pessoa que está com shofar, inclusive, ele cobre a sua cara. Tem um conceito que é muita luz nesse momento, etc. Talvez parecido com Birkat Kohanim. Não tem uma proibição, não é igual Birkat Kohanim, você não deve realmente olhar para os Kohanim. E a pessoa... Pode olhar? Eu pensei que tinha que olhar. Para o Kohen, ele está coberto nessa hora. Sim, mas você tem que... Você vai olhar o talit, você não vai ver o Kohen. Sim, você não vai ver o Kohen. Você olha? Você pode olhar para o Kohen, muitos, na verdade, se cobrem com o talit nesse momento. O correto é até você se cobrir com o talit, quem está escutando a brachá também. Mas mulheres, por exemplo, que não usam talit, então elas, se olharem para o Kohen, elas não vão estar olhando para o Kohen. Fala. Mas pode olhar para os o correto, tem todos os ele está olhando para o talit. Se você olhar, você está olhando para o talit. Mas o correto, acredito que o correto é você se cobrir com o talit e não olhar. Não olhar. O shofar, eu estou dizendo, não é também você não. Tem o formato não perguntar, não sei. Não sei. Eu sou Cohen, eu estou lá na frente sempre. Estou lá na frente sempre. O Baal Toque, ele costuma cobrir a cara dele. Se tem uma proibição de olhar para ele, acredito que não tem uma proibição. Não tem uma proibição. Mas não é para você olhar para ele, é para você olhar para a tua neshama, olhar para você, olhar para a tua alma nesse momento. Eu não sei, eu não olho, nem faço a direção para onde estão os Kohanim. Não, você pode estar na direção deles, pelo contrário, você quer receber a brachá. Direção deles, não, eu digo, pode olhar. Olhar, não. Olhar, você vai se cobrir com talit. Você se cobre com talit para não olhar. Cobrir, eu digo até cobrir a cara. Mas aí você está com o rosto meio... Rosto para baixo? Okay. Não, mas não tem nada com relação a isso. Você pode estar na direção deles, você não deve olhar. E o shofar, sim. O shofar, eu falei, não tem uma proibição, mas mesmo assim, o próprio Baal Toque, ele costuma cobrir a cara dele. Então, você deve olhar para ele, deve olhar para a tua neshama nesse momento. Não ficar olhando para ele. Tem proibição olhar para ele? Não, tem proibição. Então, a gente escuta esses primeiros 30 toques. O costume também aqui é um acréscimo de que o último toque ele faz aquele tkiá gdolá, que é aquela tkiá comprida. Não é competição ver se ele consegue ficar 30 segundos ou 1 minuto e meio, certo? Mas é importante fazer uma tkiá maior do que as outras, porque lembra o Yovel, o shofar do Yovel, e lembra também uma maneira de você mostrar, acabou, terminou os 30 toques. E com isso você cumpriu a mitzvah. Não significa que você vai embora da sinagoga. Você cumpriu a tua mitzvah, mas nós temos, além do Musaf, que é extremamente importante, você ainda vai ter o Birkat Kohanim no final de bônus. Então, bônus não, mas é uma brachá muito especial. Então, não sai correndo depois do shofar, fica até o final da tefilá. Em geral, é uma dica importante, mas especialmente no Rosh Hashanah, não sair correndo depois do toque do shofar. E aí, então, o Hazan, aí a gente tem o toque do shofar. Depois, nós temos o Hazan, ele se devolve a Torá, e o Hazan, ele tem agora uma tefilá especial que ele faz, e é só dele, pedindo para Hashem escutar a sua brachá, a sua tefilá. Ele faz isso sozinho. Antigamente, nas sinagogas, ele cantava, demorava 15 minutos, acho que era o tempo do pessoal ir no banheiro, dar uma relaxada, mas se fazia com grandes hazanot, etc., o famoso Hineni, mas aqui a gente faz simplesmente, ele lê o Hineni, ele termina em voz alta, é uma tefilá dele entre ele e Deus, e aí a gente se prepara para o Musaf. Então, ele faz o Kadish e a gente faz o Musaf. Então, fala. Desde o começo da piada, até o último. Não deve falar, boa.
Bem lembrado. Então, quando a gente faz uma mitzvah, a gente não pode interromper entre a brachá e a mitzvah. Então, se eu faço, não é mitzvah, mas se eu faço shakol niab dvaró, imediatamente eu vou tomar água. Eu não vou fazer a brachá e conversar. Assim também com uma mitzvah. Apesar de que você já cumpriu essencialmente a mitzvah do shofar, você ainda vai ouvir os toques do shofar, que são importantes, e os sábios colocaram, introduziram na reza para a gente escutar. Então, a pessoa não deve conversar, falar nada, desde a brachá do shofar até o último toque do shofar, não do dia seguinte. Tem gente que não fala do Rosh Hashanah todo. Mas, Yom Kippur, você já sugeriu para tua esposa, não? Então, até o último toque do shofar. Isso é importante, porque assim você mantém o nexo da brachá até você realmente realizar aquela mitzvah na sua totalidade. Bem lembrado. Pode ter um Yeratson. O que está no Sidur, como Nusach, não é interrupção. Faz parte do shofar, faz parte da reza. Está tudo dentro disso. Agora, você falar qualquer outra coisa que não tem a ver, você não deve. E aí, nós temos a Tefilá de Musaf. Tá. Um pouco comprido sobre a Tefilá de Musaf. Vamos falar, vai, a gente conclui por aí. A estrutura da Tefilá de Musaf. O que acontece? Primeiro, o que é Musaf? Musaf se refere a um sacrifício extra. Musaf significa extra, a mais, adicional. Então, nós temos um Korban de Musaf em vários momentos no ano. Todas as festividades, Rosh Chodesh, a gente tem esse Musaf. Hoje a gente não tem o sacrifício, nós fazemos a Tefilá compensatória, digamos assim, pelo Musaf. Então, todo Musaf, a estrutura de todos os Musaf que nós temos no ano, com exceção do Rosh Hashanah, ela é composta de 7 brachot. 3 iniciais, igual do ano todo, pequenas mudanças alusivas aos dias do Teshuvah, Melech HaKadosh, etc. 3 últimas, que são iguais, todas as filotes vai ter o Modim, você vai ter o Sim Shalom, etc. Agora, o meio, no Shabbat, no Yom Tov, você tem uma brachá, que ela é alusiva ao momento. E a gente conclui, Mekadesh, Shabbat, Mekadesh, Israel, Varashei Chodashim, Mekadesh, Israel, Ve'azmanim. Então, a gente faz uma reza especial. Agora, aqui nós temos um acréscimo de 3 brachot. Não uma, nós temos 3 brachot, que os sábios instituíram de nós fazermos, que elas são, na verdade, primeiro a gente faz malchiot, vou explicar o que é, depois zichronot, depois shofarot. O que significa isso? Qual é a estrutura delas? Nós lemos 10 versículos, 3 da Torá, 3 do Neviim e 3 dos Ktuvim, nós temos o Tanakh, depois a gente conclui com mais um da Torá. Então a gente faz essa estrutura que a gente lembra, faz alusão a versículos da Torá, que eles são alusivos ao tema dessa brachá. Antes de explicar cada uma dessas brachot, no intervalo entre cada uma dessas sessões, dessas 3 brachot intermediárias, é que se toca o shofar, tanto na amidá silenciosa, quanto na repetição. Se ele começou a tocar o shofar enquanto você não alcançou aquele ponto, então você para, escuta o shofar e depois você continua. Termina o teu musaf. Se o Hazan, ele já está recomeçando, você não pode comprometer a tua amidá pela repetição do Hazan. Toda a ideia da repetição é para quem não está rezando. Agora, você está rezando, você não vai abrir mão da tua reza para escutar dele. Então, ele recomeçou, o pessoal já sentou, o pessoal está de pé, abriu o Aron, você continua fazendo a tua amidá até o final. Vai devagarinho, ela é muito comprida, mas vai lendo ela do começo ao fim, é importante você ler esse musaf. Então, qual é a ideia desses 3 temas? Então, nós pedimos a Hashem, na verdade, quando a gente fala de Malchiot, a gente está colocando a Hashem como nosso rei. É o tema principal desses dias, especialmente do Rosh Hashanah. Como a gente faz isso? Então, lendo a Torá, que é o livro que Hashem nos deu, então a gente está, na verdade, falando para ele, olha, está aqui, você escreveu, você falou, agora cumpre, como se fosse lembrando a ele um documento. Não só lembrando a ele, mas lembrando nós mesmos.
Então, primeiro você vai fazer versículos alusivos ao reinado de Hashem. E a gente fala, por exemplo, que Hashem se tornou rei no momento que ele deu para a gente a Torá. E a gente faz versículos e vários versículos que, por exemplo, Adam Arishon, ele foi o primeiro a colocar, a gente falou Hashem Malach Yehut Lavesh. Ele colocou Hashem, ele declarou Hashem como seu rei. E aí a gente termina com um pedido especial e a gente conclui dizendo que Hashem é nosso rei, e esse é os versículos de Malchuyot. Depois nós temos Zichronot, versículos de lembrança. Lembrança do quê? A gente lembra, por exemplo, da época de Noah, a arca de Noah, porque todo mundo estava pecando. Então a gente lembra erros que nós fizemos ao longo da vida, ao longo da nossa história, ou também, inclusive, momentos bons da nossa história, a gente lembra nesse momento. E com isso, a gente conclui com a Akedat Yitzhak. Vou explicar isso, Bezrat Hashem, no Shur de Rosh Hashanah, porque a gente conclui justamente com Akedat Yitzhak, etc. Mas a gente lembra Hashem os nossos méritos. Quando a gente fala esses psukim, nós estamos despertando a lembrança de Hashem. Bezrat Hashem, eu já expliquei outros anos, mas o que significa fazer Hashem lembrar? Hashem sabe muito bem, ele não esquece nada, quem esquece é a gente. Mas, na verdade, é uma maneira da gente se conectar com esse momento e pedir para Hashem lembrar dos nossos méritos e assim por diante. E aí, por último, nós temos os Malchiyot, Zichnot e Shofarot, são versículos alusivos ao Shofar. Que Hashem falou como vocês vão fazer esse reinado, como vocês vão declarar o meu reinado através do Shofar. E não só isso, está escrito um momento, está escrito Zichron Shofar, a lembrança do Shofar. Então, não só o toque do Shofar, mas a gente lembrar a respeito do Shofar é a origem para a gente falar esses versículos de Shofar. E aí a gente conclui essa terceira brachá, e aí a gente continua com o Retzeh, e a gente conclui a Amidah. Tem muita coisa para falar a respeito de cada uma delas, eu queria só explicar um pouco a estrutura. Essa mesma estrutura, ela funciona na Amidah silenciosa, e ela se repete também na do Hazan. A do Hazan, normalmente, todas as Amidot que nós temos, quando ele vai repetir, o que ele faz? Ele volta às páginas. Ele volta e recomeça aquilo que a gente fez em silêncio. No Rosh Hashanah e Yom Kippur, a repetição dele é bem diferente. Não a estrutura básica, mas tem mais poemas, mais pedidos e assim por diante. Então, você não vai precisar voltar às páginas, você vai continuando o próprio Mahzor, e aí a repetição dele vão ter outros poemas, etc. Mas é importante, pelo menos, saber como funciona essa estrutura. 2 detalhes importantes. Primeiro, a Amidah deve ser falada em voz baixa, silenciosa. No Rosh Hashanah e Yom Kippur está escrito que já que você precisa um pouco mais de Kavaná, às vezes você falar uma voz um pouquinho mais alta, ela vai despertar a tua concentração. Só de você se concentrar e conseguir ler a Amidah do começo ao fim, ler todas as palavras, já necessita bastante concentração. Muito mais, quem diria, nosso pensamento. Então, falar um pouquinho mais alto, sem atrapalhar o vizinho, é permitido nesses dias, justamente pela questão da concentração. Número 2, ao longo do ano, hoje em dia, nós não contamos com a Amidah do Hazan. A repetição do Hazan, ela está lá pro forma. Nós temos o Sidur, cada um tem que fazer a sua, a repetição dele é para manter a tradição. Antigamente, que não tinha Sidur, as pessoas não sabiam rezar, então você tinha a repetição e valia para quem estava escutando. O Rosh Hashanah, mesmo com o Mahzor na mão, tem gente que não tem condições. A pessoa não tem condições, a pessoa não consegue ler, não consegue ter pessoa disléxica, a pessoa não consegue, talvez, ficar de pé, que no máximo pode fazer até sentado, a pessoa não consegue, sabe, não vai conseguir. Então faz o seguinte, você escuta a do Hazan, e nesse dia em especial, ela vale para você. Não tem problema. Claro que é melhor você fazer sozinho, mas se você não consegue, você escuta dele do começo ao fim, responde o amém, e dessa forma você está participando, e você vai fazer essa Amidah, é como se fosse que você fez a tua própria Amidah, Shomea Keoneh, aquele que escuta é igual que ele está realmente falando, então vale para ele também. Dúvidas? Ok, Shana Tová, Bezrat Hashem. Obrigado. Bom dia a todos.